povo! Sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Catarina, professora e sua apresentadora desse programa maravilhoso, Caminhos da Educação. Aqui nesse programa você vai ficar por dentro de tudo que está rolando na educação da nossa cidade, além de te darmos também várias dicas e de você assistir vários quadros junto com a gente. Hoje vamos falar sobre arte, literatura e protagonismo de jovens na cultura. Vamos conhecer a história de uma jovem artista que encontrou na arte, no teatro e na literatura uma forma de expressar suas ideias, seus sentimentos e os seus sonhos. Continua com a gente! Mas antes, vamos começar com aquele quadro que eu amo, que você ama e que a gente sempre indica uma leitura para você. Com vocês, Minuto Leitura. Pode rodar a vinheta, produção. A nossa indicação de hoje tem tudo a ver com a nossa convidada do dia, porque é um livro para quem gosta de poesia e de descobrir novas formas de expressão. O livro é Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. A obra reúne diversas poesias para crianças e adultos com palavras simples e que carregam muito ritmo e imaginação. A poesia é uma forma poderosa de estimular a criatividade, desenvolver a sensibilidade e incentivar a leitura desde cedo. A nossa dica é que você experimente ler poesia em voz alta. Além de ser um momento muito divertido, ele também vai ajudar crianças e adolescentes a desenvolverem a sua expressão e a sua confiança. E sem mais delongas, vou chamar a nossa convidada de hoje, que é Luma Luz. Luma é atriz, escritora, recitante, palestrante, apresentadora de TV. Seu amor pela arte começou ainda na infância, quando criou um canal no YouTube para falar sobre temas sociais como racismo, vacinação e bullying. Desde cedo também desenvolveu o hábito de escrever poemas e participar de atividades culturais, apresentações e eventos literários. Ao longo da sua trajetória, participou de cursos, workshops de teatro e arte em Salvador e realizou apresentações poéticas em eventos culturais de Feira de Santana com a Feira Literária de Feira de Santana, Flips. Seja muito bem-vinda, Luma, ao nosso programa. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. Conta pra gente, assim, quantos anos você tem? Assim, como é que você tem essa carinha tão jovem, já tem esse currículo tão extenso? Conta pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. E atualmente eu tenho 16 anos. E desde muito pequena, como foi dito, né, que eu sou apaixonada pela arte. Então, desde pequenininha que eu já fazia os meus trabalhos, né, tanto pelo meu canal, tanto nas apresentações. E é isso, né? Eu acho que quando a gente gosta mesmo de uma coisa, não tem como parar, né? Eu continuei fazendo e é isso. E já que você se interessou pela arte, assim, desde jovem, conta pra gente como foi que surgiu esse amor, tanto pelo teatro, tanto pela literatura, pela arte de forma geral. Sim, desde muito pequena que eu sempre tive a vontade de ser atriz, porque eu amava assistir as novelas junto com minha mãe. E aí eu até me lembro que teve uma novela, quando eu era pequenininha, que eu fiquei apaixonada e eu queria reproduzir as cenas da novela, porque eu fiquei encantada e eu amava tirar foto, gravar vídeo, e foi aí que surgiu o meu desejo pelo canal, porque no canal eu também fazia apresentações teatrais, eu chamava minha família toda, pra gente poder reproduzir cenas das historinhas infantis. E aí que eu continuei seguindo, né? E eu acho que foi entre os meus 8 anos que minha mãe começou a ter certeza mesmo que era isso que eu queria. Ela começou a me trazer pra cá, pra Feira e pra Salvador, porque antes eu morava em Irará. Apesar de ter nascido aqui em Feira, né? Eu passei a minha primeira infância lá. E eu acho que foi com os meus 9 anos pra cá, que eu vim pra cá, pra Feira de Santana. Não, foi 7, 8 anos, foi por aí. Nessa faixa que eu vim pra feira. E aí, desde então, minha mãe me trazia pra testes, pra workshops e tudo, pra poder eu conseguir me profissionalizar, né? Desenvolver isso. Isso. E eu participei também de cursos de teatro online. Eu fiz com Raíssa de Castro, com Felipe Fagundes e André Teixeira, que eles eram professores maravilhosos, eu aprendi muito com eles. E aqui em Feira, quando eu me mudei,
eu fiquei sabendo do Cuca. Sim. E aí eu comecei a fazer teatro lá, acho que já tem uns 3 anos que eu faço teatro lá no Cuca. E em Salvador eu fazia no Pelourinho, na Focus. Sim, conheço também. Na Focus. E não, e essa história das novelas é o evento canônico de toda criança artista, né? Toda criança artista assistia os filmes da Sessão da Tarde, ou assistia as novelas e ficava reproduzindo em casa, imitando, chorando, aquela dramaticidade. Com certeza. Nossa, eu tô me lembrando muito da minha infância com você compartilhando a sua experiência também. Mas você criou um canal no YouTube para falar sobre esses temas sociais. Como foi essa experiência? De onde surgiu essa vontade? Bom, a minha intenção inicial era falar sobre questões raciais, porque dentro da minha casa eu sempre tive uma base sobre letramento racial, sobre a minha ancestralidade, sobre as nossas histórias verdadeiras. Por minha mãe ser professora, ela sempre trouxe muito conteúdo antirracista para dentro da minha casa. E aí o que acontecia? Quando eu ia para a escola, eu me deparava com um mundo totalmente diferente. Porque eu sabia que os meus colegas não tinham a mesma base que eu. Então eu via como eles sofriam o racismo que era tão enraizado nas crianças mesmo, sabe? Porque elas reproduziam o que viam em casa. Então, a forma que eu encontrei de poder atingir a todas as crianças e adultos também era através dos vídeos no canal, porque através dos vídeos eu conseguia conversar com as crianças e com os adultos também, porque às vezes os professores também não sabiam lidar, os pais também não tinham conhecimento de como ajudar, e muitas crianças sofriam muito dentro da escola, entre o racismo, o bullying, o preconceito, enfim. E aí você quis trazer esses temas para ajudar os seus colegas também. E as pessoas da sua idade sobre isso. Sim, com certeza. E ao longo do tempo que eu fui trazendo outras questões também, fui falando sobre a vacinação, como foi dito, né? Eu me lembro que a campanha da dengue mesmo sempre falava, porque tinha muitos pais que não levavam os filhos para tomar vacina, então eu trazia também os eventos culturais de lá da minha cidade. Eu sempre gravei tudo, documentava tudo para todo mundo poder acompanhar as coisas que estavam acontecendo. Que legal, muito interessante. Como você enxerga hoje a arte como esse instrumento de passar essa mensagem para fazer os jovens refletirem sobre esses temas importantes da sociedade? Eu acho que, na minha visão, a arte tem um poder muito grande, sabe, de passar as mensagens, porque através do nosso corpo, através da nossa fala, nós conseguimos transmitir uma energia, uma mensagem, sabe? E, por exemplo, eu utilizo a minha voz, o meu corpo, através dos meus poemas para passar mensagens, né? Então, a maioria dos meus poemas eu falo sobre as questões raciais, e eu trago de forma que tanto as crianças e tanto os adultos possam entender e que não fique muito pesado para as crianças também, e que ao mesmo tempo traga conhecimento, traga cultura, traga, sabe, todas as informações precisas. Então eu acho que a arte em suas diversas áreas, ela tem esse poder de transmitir de uma forma, sabe, leve, e ao mesmo tempo que passe a mensagem certeira para as pessoas. Ela consegue atingir a todos da forma certa. Que legal. E você acabou de falar pra gente que você também escreve poemas. Sim. Como foi que a escrita entrou pra sua vida? Olha, desde muito cedo, minha mãe sempre incentivou a gente a escrever, né? Ela comprava os caderninhos e a gente fazia de agenda. Até mesmo quando eu ainda não sabia escrever direito, sabe? Ela incentivava a gente a escrever. E aí eu comecei a escrever no meu dia a dia, né? Contando tudo o que acontecia. Era o diário da Luma. Isso, meu diário. Aí eu contava tudo o que acontecia. E assim foi. Fui seguindo, e eu acho que foi entre os meus 10, 11 anos que eu comecei a transformar em poemas, porque eu queria fazer com que aquelas palavras, né, que com tudo aquilo que eu documentava que acontecia no meu dia, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, sabe? Então eu ficava muito indignada quando eu chegava e via alguma situação. Então eu sempre documentava tudo pra minha mãe, contava tudo pra ela, e ela falava: escreva, escreva, escreva. E eu sempre mostrava pra ela. E aí foi que nós começamos a sentar e a organizar
ia escrever os poemas, sabe? E os meus poemas, eu falo exatamente sobre as coisas que acontecem à minha volta, sabe? Sobre as coisas que eu percebo. E, de certa forma, o meu poema, para mim, é uma carta aberta, praticamente, porque eu trago todo o meu pensamento em relação àquele conteúdo que eu tô trazendo ali. E foi assim que começou, nos meus 11 anos, também porque eu trazia muito essa questão da pandemia. Eu fiquei muito tempo em casa e eu fiquei muito sozinha, não tinha amigos, não tinha nada pra fazer. Eu só tinha os meus livros e o meu diário ali, né, pra me poder escrever, porque eu ficava sozinha, não tinha muito o que fazer dentro de casa, né? Minha mãe sempre buscava coisas novas pra me fazer, mas criança dentro de casa, sem nada pra fazer, claro. Inventa. Isso, que eu inventava muita coisa. Então você acha que esses poemas revelam muito da sua essência hoje? Sim, com certeza. E até hoje também? Você acha que revela muito da sua essência? Sim, sim, sim. Esses dias mesmo eu tava falando no meu Instagram, né, que quando eu não escrevo poemas, eu escrevo frases ou mensagens pra mim mesma, né? Porque eu sei o quanto foi difícil pra mim essa fase da entrada na adolescência, e tudo, ainda mais eu que com o trabalho que eu faço, sabe, em um ambiente onde a maioria dos adolescentes tem um pensamento totalmente diferente. Então, eu sofria muito com essa questão da diferença das realidades e de tudo, sabe, que acontecia. Então, era a forma que eu encontrava também de não me desanimar e desistir, sabe? Porque foram tantas coisas que aconteceram comigo nas escolas, principalmente. Por isso que eu falo que é raro eu fazer amizade em escola. Eu sempre falo isso porque é verdade. Sabe que há muito tempo, principalmente no meu 8º ano, as pessoas me julgavam muito, 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 muito pelo meu trabalho. Então, eu ficava sozinha praticamente. E ali eu escrevia pra mim não me sentir sozinha, né? Pra me lembrar que existem sim pessoas que me amam, existem sim pessoas que estão ali torcendo por mim, sabe? E que querem me ver seguindo em frente. E uma coisa também que eu colocava sempre nas minhas mensagens era os olhares das crianças quando eu finalizava uma apresentação. As crianças sempre vinham me abraçar, sempre vinham falar que se identificavam com aquilo que eu tava falando, os adultos também, os mais velhos, então falava, poxa, eu vou me importar com o que o povo tá falando, sendo que as pessoas que realmente me admiram falam coisas tão boas pra mim. Aí foi isso, sabe? Essas mensagens positivas mesmo, que eu acho que todas nós devemos fazer para nós mesmas, né? Principalmente mulheres que têm sonhos, que têm, sabe, plano de futuro, sabe? Que começa desde agora e não deixa para fazer lá pra frente, sabe? Que batalha pelas suas coisas, pelos seus sonhos. Eu acho que a gente deveria sempre nos acolher. Como foi para você passar ter essa personalidade da melancolia artística e ter que lidar com, às vezes, você tá num ambiente com outras pessoas da sua idade, mas que não tem essa mesma visão que você? Como foi pra você isso? Sim, olha, no início, eu confesso que foi muito, muito, muito difícil pra mim, porque eu me achava um estranho, mas eu não me achava uma estranha boa, sabe? Aquele negócio de que será que eu preciso fazer as mesmas coisas pra mim parecer uma pessoa normal, sabe? Aquilo, mesmo dentro de casa, meus pais sempre conversando comigo, sempre me mostrando o que é certo, o que é errado, sabe? Minha mãe falando que eu não tô sozinha, que eu posso contar com ela, mas às vezes eu sentia falta de ter uma pessoa assim da minha idade pra poder conversar, sabe? Poder compartilhar os pensamentos. E então, pra mim, eu sofri muito, 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 muito nesse momento. E assim, coisas terríveis aconteceram. E eu acho que o que mais me fortaleceu pra me poder aprimorar esse meu pensamento e ver que o problema não estava em mim, mas sim que os outros adolescentes também não eram o problema, mas eles só não tinham a mesma visão do mundo, a mesma visão de um futuro, de uma carreira como eu, sabe, da arte, porque as pessoas sempre têm aquele negócio, né, quando você fala que você é artista, a pessoa fala que a arte não leva pra lugar nenhum. Mas... E você trabalha já com isso, né? As pessoas geralmente falam assim, mas você não vai fazer outra coisa? Não, mas você não tem um outro emprego? É bem isso. Você trabalhando em
4, 5 empregos. E as pessoas, mas você não vai ter um trabalho de verdade, né? Então, era bem isso que acontecia. Eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, o que é que eu tô fazendo aqui no meio desse povo? E é isso, sabe? Mas eu amo tanto, tanto o que eu faço, que eu acho que mesmo o pensamento de desistir veio várias vezes, sabe? Mesmo ele vindo, acho que aquela chama da arte, né? Ainda toca assim no nosso coração, toca assim na nossa mente e aí volta tudo e você se reconecta com você mesma. Eu acho que é isso, sabe? Mesmo nos momentos difíceis, eu sempre procurava me reencontrar. Sempre me buscava a minha pessoa, sabe? Principalmente, eu tenho uma coisa que sempre quando eu tô muito triste, sempre quando eu tô desanimada, eu sempre lembro da minha imagem quando eu era pequena, sobre o meu pensamento quando eu era pequena. Eu sei que eu era um pouco ingênua demais, mas eu falo, eu tô aqui, eu tô realizando não só o sonho da Luma de hoje, mas a Luma de antes, sabe? De 8 anos de idade, que Isso. imitava as novelas. Sim, aquela mesma menina que quando via uma novela, quando via um ator, uma atriz em cena, ficava, sabe, pasma, sabe, ficava... Nossa, que surgia uma esperança muito grande e ela queria reproduzir tudo. Então eu lembro dessa menina. E aí eu falo, não posso desistir nem de mim nem dela. Então eu vou e volto pro meu eixo dessa forma. E você tem 16 anos, então você ainda estuda numa escola. Uhum. Qual é a importância de trazer a arte e a literatura para dentro da escola, ao seu ver? Nossa, é de extrema importância. Até porque eu falo também na visão como adolescente, né? Tem muitos adolescentes que eles têm uma vontade, têm um talento, têm algo que só falta, assim, alguém, sabe? Dar Acreditar. Isso, acreditar. E aí eles ficam inibidos. Então, quando a escola traz a cultura, traz arte para dentro da escola, para dentro do ambiente escolar, que a gente considera como a nossa segunda casa, de certa forma, desperta ainda mais esse interesse desse jovem, né? Porque tem muita gente que acha que adolescente só faz as mesmas coisas, só faz besteira, né? Não pensa. Isso, não pensa, enfim, não tem vontades artísticas nem nada. Mas não, muitas das vezes as pessoas só estão inibidas, querendo aquele pontinho de confiança, sabe? Dizer, eu acredito em você, você vai ter um futuro nisso, sabe? E é isso, eu acho que as escolas precisam cada vez mais trazer arte, sabe? Trazer música, dança, aulas de desenho, porque é tanto adolescente que sabe fazer cada desenho lindo que eu fico assim impressionada, sabe? Muitos também têm a vontade de ter teatro, mas as pessoas têm uma visão muito preconceituosa em relação aos atores, mas principalmente os atores de teatro. Sabe? E isso acaba deixando aquelas pessoas que gostam de teatro, ainda mais os adolescentes, muito com medo, com vergonha de dizer do que eles realmente gostam de fazer. E a verdade é que essas pessoas que têm esse preconceito com o teatro não vão ao teatro. Isso. Não conhecem o teatro. Sim. E a gente precisa também trazer essa pauta para nossa sociedade, que a gente precisa ir ao teatro, Sim. a gente precisa apoiar o teatro e a gente precisa acompanhar, até para que esses jovens que têm essa chama, né, do teatro acesa dentro de si estejam cada vez mais Sim. tendo essa oportunidade, né? Sim, porque como eu falei mesmo, o meu sonho sempre foi ser atriz, né? E quando eu tive as minhas primeiras experiências com teatro, chega a ser aquele negócio, sabe, de você se emocionar. Porque toda a adrenalina, toda a experiência do laboratório, de você começar ali, pegar um texto fresquinho, novo, e você dar vida àquele personagem, colocar no palco de uma forma como se fosse o personagem, não você ali. Você só tá emprestando o seu corpo, a sua voz e o que você sabe fazer de melhor para aquele personagem. Para mim é algo de outro mundo. E as pessoas também falam comigo em relação se eu desistir de ser atriz, porque eu apareço mais apresentando os poemas do que em atuação. Mas não, gente, quando eu tô recitando um poema, eu tô ali atuando. Com certeza. Entendeu? Então,
eu só uni as coisas que eu mais amo fazer, que é atuar e escrever. E aí eu uni os dois e faço os recitais, mas é algo tão, tão, tão bom, que eu me sinto tão leve depois, sabe? É tão bom. Você já participou de eventos culturais muito importantes, como apresentações poéticas e atividades ligadas à literatura. Como essas experiências contribuíram para o seu crescimento artístico? Bom, essa pergunta é muito interessante, porque eu acho que em cada apresentação, em cada evento que eu vou, eu aprendo algo diferente, eu saio mais completa, sabe? E também o contato com as pessoas. As pessoas são... as pessoas, elas que me tornam mais completa. Por exemplo, as pessoas que me admiram. Quando eu sou convidada para um evento, eu sempre, além de estudar o que eu quero passar para aquelas pessoas, eu estudo o ambiente que eu estou indo, sabe? E cada local, ele tem tanto a nos ensinar que às vezes a gente não tem nem noção de tanto que aquelas pessoas podem nos mostrar, sabe? E eu acho que é isso. Cada lugar que eu vou, eu aprendo algo novo. E eu me desafio a conhecer mais de mim, a conhecer mais do meu trabalho. Essa questão da pesquisa, do laboratório, sabe? De você chegar ali só com o nome e você sair com o texto daquele lugar. E eu acho que é isso, observar as coisas à sua volta e tudo. Eu acho que eu me sinto mais completa em cada apresentação que eu faço. E em cada apresentação eu me profissionalizo mais depois que eu passo por elas. Com certeza. E como você concilia a sua rotina de estudos com as suas atividades artísticas? Bom, eu estou estudando atualmente integral, então eu aproveito a maior parte do meu tempo que eu estou na escola e eu dou conta das minhas questões escolares na escola mesmo. Tipo, quando eu tenho atividade de casa, eu aproveito o tempo que eu estou esperando o meu ônibus para poder fazer logo a atividade, porque eu chego muito tarde em casa, eu chego às 18h30 em casa. E quando é época de apresentação, esse meio tempo que eu chego em casa é o tempo que eu tiro para tomar banho, né, descansar um pouco e também revisar as coisas que eu vou trazer para a minha apresentação. E acaba que eu fico sem esse tempo, sabe? E então eu faço isso. E nos finais de semana, eu aproveito também para poder dar conta, tipo, das minhas leituras. Porque eu sou apaixonada por livro. Então... E quem trabalha com literatura, com arte, tem que estar lendo o tempo inteiro. Sim, com certeza. Então, eu aproveito os finais de semana também. E é isso, né? Eu busco um tempo para tudo no meu final de semana. Porque a gente pensa que a gente não tem tempo para fazer todas as coisas. Mas tem sim, é só a gente se organizar, é só a gente conciliar. É claro que eu não tô falando de muitas coisas. Eu tô falando das coisas, sabe? Tudo certinho. Não são muitas, mas a gente sabe o tanto de coisa que a gente consegue dar conta, né? E é engraçado, porque você estuda integral, usa o tempo que tem pra fazer as atividades, usa os tempos livres e ainda tem gente que tem a cara de pau de dizer que artista não trabalha. Pois é, né? Pois é. Pois é. E na escola eu ainda faço capoeira, né? Então... Tem isso também. E aí a aula de capoeira termina 5 horas e o meu ônibus passa 5h50, sendo que eu sou liberada das aulas 3h40. Aí eu fico esse tempo todo na escola, só chego 18h30 em casa. É mole. Então é trabalho aí, viu? É difícil. Sim, com certeza. Mas vale a pena, né? Com certeza. Com certeza. Qual conselho que você daria para os jovens que querem seguir a carreira artística? Eu acho que o que eu falo para todos os jovens é: persistam, acreditem em vocês, acreditem no sonho de vocês, não liguem para o que as pessoas falam e apenas sigam em frente e acreditem no potencial que vocês têm. Acreditem na pessoa que vocês são, porque muitas pessoas vão estar aí para duvidar, para tirar uma pedra em você e poucas vão estar para segurar sua mão e seguir em frente. Mas você precisa ser a primeira pessoa a se apoiar, sabe? A falar: não, eu posso, eu consigo e eu vou em frente, sabe? E eu vou fazer isso por mim. Eu acho que é isso. Façam isso por vocês. Não esperem que as outras pessoas aprovem o seu talento. Vá em frente. Primeiro se ame, se valorize, acredite em você. E é isso. Depois as portas
Muitas portas vão fechar, é claro, muitas vão abrir também, e é preciso que você aproveite cada momento que essas portas se abrem para você. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer, é mesmo persistir e acreditar no seu dom e em você também. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas a gente conversou muito aqui sobre a criança e o jovem artista, e eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais e para os professores que às vezes têm um mini artista em casa e muitas vezes não conseguem valorizar, não percebem ou ficam tentando inibir, né? Aquela criança, aquele adolescente. O que é que você diria para esses pais? Como você incentivaria esses pais a apoiarem os seus filhos? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é: conversem e escutem os filhos de vocês, as crianças e o adolescente de vocês, porque muitas pessoas acabam deixando de lado esse momento da escuta. E quando eu falo escuta, você não só ouve, você ouve e assimila o que a pessoa está falando. Então, acho que quando o adulto tem essa noção do que é o escutar a criança e o adolescente, eu acho que com certeza ele consegue ajudar aquele adolescente, sabe? Aquela criança. E, pelo amor de Deus, tentem ao máximo, sabe? Acreditar naquele potencial. Eu sei que quando a gente é criança, todo mundo acha que é só uma besteira, que é algo passageiro. Mas se você não investir, se você não mostrar um pouco de interesse, aquela criança pode acabar deixando de lado o seu grande sonho. Então acreditem, vão lá, segurem a mão da criança e do adolescente de vocês. E é isso, invistam no sonho deles, porque quem sabe não surge um grande artista, um grande ator, uma grande atriz, desenhista, enfim. Não importa, mas dentro da casa de vocês tem um grande artista que só falta do pontinho de confiança de vocês. Luma, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E é muito bom ver os nossos artistas jovens com tanta confiança, com tanta expressão. E eu desejo todo sucesso na sua jornada, na sua trajetória. Muito obrigada. Eu que fico feliz pelo convite. Eu fiquei muito feliz em bater esse papo aqui, conversar um pouco e apresentar um pouquinho também da minha história, né? E é isso. Muito obrigada. Mais uma vez eu fiquei muito feliz, tá? E muito obrigada para você também que está aí em casa, que acompanhou a gente até aqui. Um beijo meu, um beijo da Luma. E semana que vem a gente tem mais Caminhos da Educação. Um beijo e até a próxima.